Aleluia, Senhor. Isso, glória a Deus, está muito grande. Não precisa de uma tribunal tão grande assim, não. Amém, glória a Deus, amém. Bem-vindos, graça e paz. Uma aguinha. Bem-vindo mais uma vez à nossa aula de Tevuná. Tevuná, aula 3. Deixa eu ler aqui antes de dar continuidade, dar uma explicadinha rápida aqui. O que é Tevuná, né? Tevuná é um nome que se dá a uma ação específica do Espírito Santo, uma ação cirúrgica da Tevuná como uma ferramenta específica para um fim específico, para que nós possamos dar testemunho de Cristo na terra. Sérgio, beleza, meu irmão? Bom dia. Você está na Itália, Sérgio? Depois você me fala. Pastora Juliana, muito bom dia. Admirável trabalho. Admirável trabalho. Continua. Don't give up. Não desista. Admirável trabalho, pastor. Tá com tosse, tá com gripe, mas tá lá, né? Aleluia. Tevuná é uma habilidade específica, um dom específico para algo de Deus, para mim e para você, para que possamos realizar a obra para a qual nós somos chamados. Silene, bom dia, minha irmã, graça e paz. Existe um princípio da sabedoria que diz assim: tudo aquilo que você respeita de Deus virá na sua direção e cada vez mais aumentado. Agora, tudo aquilo que vem de Deus que você rejeita sairá da sua vida. E junto com ela sairá alguma coisa que você já tem. É algo muito importante isso, meus líderes. A unção que você recebe, quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe a unção do profeta. Então, tudo aquilo que eu e você, nós recebemos de Deus, como vindo de Deus, que isso significa honra, virá na sua direção de maneira aumentada, desproporcional à sua capacidade de aceitar. Então, se você tiver uma capacidade de aceitar um pouquinho, vai vir um pocão. Imagina se você tiver imagina se a tua capacidade for um pocão, vai ser um pocaço. Tá? Então, estou entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, a Tevuná é uma habilidade sobrenatural e uma divina inspiração sobrenatural. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida ou variação. Então, vocês que estão vendo aqui esse livro aqui, foi um livro que eu estou escrevendo, é uma aula que eu transformo em PDF, aí mando para a Amazon, mando para a Hotmart, você vai ter um negócio muito bem feito, R$ 9,90, são 30 páginas, 6 capítulos, facinho. Isso aqui é o fascículo 1, isso aqui vai ter uma sequência, que nós vamos falar especificamente sobre essa unção, chamada Tevuná. Na palavra de Deus, tem várias palavras para sabedoria, por isso deu confusão. Quando for traduzir para o português, traduzir a palavra Tevuná como sabedoria, mas não é. Entendeu? Na Bíblia tem a palavra Tevuná, que é uma inspiração divina,
tem a palavra biná. A palavra biná é um conhecimento adquirido. Compra livro, vai em conferência, faz faculdade. Isso é um conhecimento biná. E amém por isso. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um conhecimento baseado que vem a nós como um dom de Deus. Tá? E tevuná foi algo que Deus deu para o menino Salomão. Quando Deus fala que Salomão iria construir, Salomão era o próximo rei, Salomão viu o tamanho da responsabilidade, o menino Salomão, ele viu o tamanho da responsabilidade, e ele chegou para Deus e falou: Deus, eu preciso te pedir uma coisa. Aliás, ele fez as ofertas, aí ele foi dormir. Né? Quando ele foi dormir, Deus apareceu para Salomão em sonho e falou: e aí, Salomão, beleza, man? Beleza. Então, pede aí, meu. Pede o que você quiser. O que Salomão pediu? Salomão pediu: Senhor, me dá um coração e um entendimento sensível para que eu possa julgar o seu povo que o Senhor está dando nas minhas mãos. Olha que interessante. Ele não teve um encontro com Deus para pedir coisa para ele, como a maioria de nós fazemos. Ele não chegou, dá para mim uma casa, um carro, um marido, uma mulher. Não, ele não pediu nada disso. Ele pediu: me dá-me um coração sensível e uma mente celestial para que eu possa cuidar do seu povo. Deus olhou assim: ora. O que esse menino pediu? Ele não pediu para ele. Ele pediu ferramentas para cuidar do povo de Deus. E Deus falou assim: como você não pediu longevidade, você não pediu riqueza, eu vou dar mais do que você pediu. Vou dar além do que você pediu. Eu vou te dar tevuná. Estão entendendo aonde é o fundamento que nós estamos conversando? Tevuná não tem nada a ver com igreja, com denominação. Se eu sou isso, eu sou só aquilo, não. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, não vem do púlpito da nossa igreja. Vem del alto, de arriba, de cima. Para que eu e você possamos cumprir o propósito. Você não está na terra para ocupar espaço, gastar oxigênio. Você está na terra por um propósito. E o teu propósito não é viver bem. O teu propósito é servir a Deus integralmente, com tudo que você tem. Esse lapso de tempo que nós temos aqui, não se esqueça que quando Jesus voltar, nós iremos governar sobre povos, nações e línguas. E a tua obediência, a tua tevuná, nesse tempo de prova, vai determinar a nossa área de jurisdição de governo. Porque a primeira vez ele veio como o Cordeiro de Deus, mas na segunda vinda ele virá com poder e muita glória, com cetro de ferro, e reinará as nações, e colocará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe outro entre o céu e a terra. Não existe outro intercessor entre o céu e a terra a não ser Cristo Jesus. Que Jesus foi para: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então não existe manipulações humanas religiosas. Agora, enquanto nós estamos aqui, existe essa ferramenta específica. Isso que é um dom específico. Um dom é da palavra dom, daquele que dá. E tudo aquilo que eu e você respeitamos, Deus derrama mais. Tudo aquilo que você e eu rejeitamos, Deus corta e tira aquilo que Ele já deu. Pois aquele a quem já deu, será multiplicado. E aquilo que é tirado muito mais. Tá? Então é isso aqui. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Aula Tevuná, aula 3, tá lá. Eu fiz uma observaçãozinha aqui,
que é muito interessante. Uma das maiores bênçãos que Salomão recebeu de Deus, você vai ver que está escrito lá, e Deus deu paz para Salomão, enquanto Salomão estava construindo o templo. O templo não é obra humana, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. A Bíblia é um livro espiritual, gente. Está falando de alguém que está construindo um lugar de habitação. Hoje nós sabemos que você e eu, lavados pelo sangue de Jesus, nascidos de novo, regenerados, nós somos o templo, nós somos a habitação de Deus na terra. Nós somos os sacerdotes, reis e profetas. Ok? Toda boa dádiva vem lá do céu, lá da riba, do céu de Deus, não o céu. E Deus deu paz para Salomão. Uma das características da Tevuná, da divina sabedoria, é que ele vai te dar paz para edificar algo para ele. Isso é muito interessante. Você vai ver que, quem vocês estão acompanhando as guerras agora, né? Constante ataque dos palestinos, constante ataque, cercado. Então, tanto é entre os judeus, qual é o cumprimento deles, um para com os outros? Shalom. Eu fiquei alguns dias em Jerusalém, e a estação de rádio lá, ela para à noite, volta. E a primeira coisa, quando a rádio começa a funcionar lá, aí o radialista fala assim, Shalom, Shalom, Yerushalayim, Boker Tov. Ele fala paz, paz, Jerusalém, bom dia. Boker Tov é bom dia em hebraico. Porque é o sonho de todo cidadão de Israel. Shalom, paz. E essa palavra Shalom, paz, ela é muito ampla. Shalom não é não guerra. É muito mais que isso. Shalom é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E você pode ver que em tempos de guerra é o que acontece, né? Quebra-se tudo, perde-se tudo. Que é a obra do inferno, né? Matar, roubar e destruir. Então, a paz que excede todo entendimento é uma das primeiras reações da Tevuná nas nossas vidas. Por que eu estou ensinando com vocês isso? Porque todo dia, every day, todo dia, virá uma Tevuná de Deus para a sua vida e para a minha vida. Mas por desprezarmos, mas porque nós não conhecemos a Tevuná, ela passa batida. Sabiam disso? Todo dia, Deus libera do seu trono uma Tevuná. Só que eu e você não estamos despertos para isso. Nós desprezamos. E quando nós chegarmos lá na presença de Deus, sabe aquela história de uma pessoa que estava acho que num prédio em chamas, se eu não me engano. E ele fala, não, todo mundo, né? Olhando ele lá, e ele pedindo a Deus um resgate. Aí veio o caminhão do bombeiro, põe uma escada magia, não, o Senhor vai me proteger. E não, aí vem um helicóptero, joga uma corda e fala, não, o Senhor vai me proteger. Aí morre queimado. Aí na presença de Deus vai reclamar com Deus, poxa Deus, o Senhor não me salvou? Ele falou, como não se salvei? Eu te mandei um caminhão com bombeiro, com uma escada magia, eu te mandei um helicóptero, eu te mandei recursos, só que você estava olhando para mim, e então não estava entendendo o recurso que eu estava te mandando. Porque a maioria das coisas de Deus para a sua vida e para a minha vida, ela vem com uma capa de normalidade. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem muita gente perdendo tevunás de Deus. Eu não vou falar bênção aqui, bênção muito religiosa, eu não gosto dessas coisas. Tem muita gente diariamente perdendo recursos, instruções divinas,
por estar com o seu ouvido endurecido. Então, na proporção que nós vamos compartilhando princípios a respeito da Tevuná, vocês vão estar com os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais abertos. Então a gente vai aqui, a cada dia, a cada aula, despertando algum aspecto da Tevuná, para vocês ficarem espertos aí, tá bom? Então lá, quer acompanhar comigo? Provérbios, capítulo 3, versículo 13, ok? Então vou ler aqui. Bem-aventurado o homem que encontra Tevuná. Bem-aventurado o homem que encontra Tevuná e o homem que adquire conhecimento. São duas coisas juntas. Quando Deus fala o homem que encontra, na sua Bíblia deve estar escrito sabedoria, né? Mas é Tevuná. O homem que encontra a Tevuná ela vai vir na sua direção, como tudo da parte de Deus. Aprenda isso, meus irmãos, nessa manhã. Nada que vem de Deus para você vai vir muito ou vai vir pronto. A terra era sem forma e vazia. Tudo genuinamente de Deus vai vir do trono para a sua vida, vai vir uma medida diminuta e não pronto. Mas é de Deus. É de Deus. Então presta atenção. Quando você encontra no sentido de quem acha uma pérola, entendeu? Que Deus te revela alguma coisa. Então você vai ter que associar, somar, que é o Provérbio 13. Provérbio 13, versículo 13. Bem-aventurado o homem que encontra a Tevuná, que é a pérola, a Tevuná. E o homem que adquire conhecimento. Agora, conhecimento aqui não é a palavra Tevuná. Conhecimento aqui a gente coloca a palavra Biná. O que é Biná? Biná é conhecimento adquirido. Deus te revela alguma coisa. Para quê? Porque aí você vai correr atrás para estudar a respeito daquele negócio que Deus está te revelando. Vamos dizer assim, vai. Deixa eu pegar um exemplo assim, né? Deixa eu dar. Nossa, dei um exemplo aqui glorioso. Obrigado, Espírito Santo. Olha, ele está em ação. Só ele para me lembrar disso. Numa igreja, há muitos anos atrás, lá na Coreia do Sul, na igreja do Daejeon-shu, tinha um irmão que ele estava passando assim por graves problemas financeiros, né? Nossa, glorioso ter lembrado disso. E o que aconteceu? E ele estava buscando uma direção de Deus. E ele estava ouvindo o culto. E no decorrer do culto, o pastor falou assim, e está escrito que seremos a luz do mundo e o sal da terra. Quando esse irmãozinho ouviu o sal da terra, aquilo parece que explodiu no ouvido dele, pum! Sabe? Ele falou que não conseguia mais ouvir mais nada. Sal da terra, sal. E aquilo ficou batendo na cabeça dele. Acabou o culto. Ele tinha salgado. Sal da terra, sal. E aquilo não saía da cabeça dele. O sal não saía da cabeça dele. Aí ele começou a meditar naquilo. Aí veio uma ideia. Ele foi lá na central distribuidora, comprou uma saca de sal, comprou os pacotinhos, pôs em pacotinhos e começou a bater de porta em porta. Quando ele fez isso, rapidamente ele vendeu todo o seu estoque de sal, correu lá, comprou mais outra saca de sal e de novo foi de porta em porta. E assim foi. Se eu não me engano, não sei se 1 ano, 2 anos ou 3 anos depois, ele se tornou, eu acho que o 2º ou 3º maior importador e distribuidor de sal da Coreia do Sul. Isso tudo começou com uma Tevuná. Vocês vão entender, vocês que estão aqui no TikTok,
Se você estiver entendendo, dá um tec-tec na telinha. Me ajuda aí. Se isso faz sentido para você, curte aí, bate na telinha. Às vezes quando a gente tem quando é live de estudo, muitas pessoas ficam tão assim que as pessoas, né, elas esquecem, né? Então, bate na telinha aí, para que o algoritmo entenda e leve isso para mais pessoas. Tec na telinha. Isso é Tevuná, tá? O Moisés mesmo, né? Gosto, mas essa que eu falei é mais interessante. Até preciso escrever isso aqui. Vender sal. Para eu lembrar, eu não estava lembrando disso aqui não. Coreia do Sul. Deixa eu só escrever isso aqui, gente. Coreia do Sul, ok? Vamos lá. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás de que é o Senhor teu Deus é que te dá a Tevuná para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Tevuná é uma provisão para o propósito e não para o proveito. Existe um pensamento assim: quem convida paga a conta, não é verdade? Então, presta atenção. Se Deus está te chamando para o ministério, quem chama paga a conta. Está fazendo sentido? Então, eu fico vendo o pessoal lá, que eu tenho muitos seguidores lá do Paquistão, da Índia, África, né? E eles, mal você começa a conversar com eles, eles já vêm pedir. Aí eu pergunto para eles: você está fazendo a obra de Deus? Eu estou. Mas eu nunca vi o dom de pedir coisas na Bíblia. Porque as pessoas querem fazer a obra do jeito delas. Entendeu? A quem Deus chama, Deus capacita. Tem um homem de Deus mesmo, ele cuida de centenas de crianças. E ele fala assim: eu nunca pedi nada para ninguém. E quando chegam para mim e falam assim: ah, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele falou: não, precisando não estou não. Não, Deus tocou no meu coração de fazer uma oferta. Ele falou: aí é diferente. Porque o nosso Deus não é Deus de ficar mendigando coisa, não. Eu fico vendo umas coisas horríveis de pastores mendigando, que na verdade são pilantras, mercenários. Pilantragem pura. Usando da Bíblia como um pretexto de enriquecimento pessoal. Por favor, se arrependam. Se arrependam disso. Por haver entre nós tamanha dissensão, é que a palavra de Deus é blasfemada entre os gentios. Antigamente ser pastor era algo de respeito. Hoje é algo de deboche completo. Estou falando daqueles que por uma situação real tiveram problemas, que todos nós temos problemas. Mas aqueles que provocam problemas, dão golpes mesmo, de caso pensado, né? Tevuná é provisão para o propósito. Se lembra que eu acabei de falar, ou melhor dizendo, que eu falei no começo da aula de hoje? A sabedoria Deus deu para Salomão, a Tevuná, não Biná, a Tevuná, Deus deu para Salomão, porque Salomão queria servir a Deus. Valdir Andrade, muito bom dia, meu irmão. Muito bem-vindo. Você lembra? Salomão estava oferecendo sacrifícios a Deus, tirando do próprio bolso que ele herdou de Davi. Aí ele vai dormir. No que ele vai dormir, Deus aparece a ele e falou: o que você quer? O que ele pediu? Ele pediu coisa para ele? Não. Pediu, Senhor, um coração voltado, quebrantado, e uma sabedoria adequada para cuidar do seu povo.
E Deus se espanta do pedido desse menino. Ele falou, você não pediu nada para você? Você não pediu longevidade? Você não pediu riquezas? Então, eu vou dar mais do que você pediu. Eu vou te dar Tevuná. Eu vou te dar uma divina inspiração e uma sobrenatural capacitação. Isso é Tevuná. E está aqui, né, em Deuteronômio: antes te lembrarás de que presta atenção nisso, é o Senhor teu Deus que te dá sabedoria sobrenatural, Tevuná, para adquirires riquezas. Deus fala que é Ele quem nos dá a Tevuná para adquirir, não para juntar. Listen to me, presta atenção no que eu estou falando. As riquezas que Deus der na sua mão não é para você juntar. Uma coisa é adquirir, outra coisa é juntar. O próspero adquire, o pão duro junta. Quando você começa a juntar aquilo é que nem o maná. Você lembra do povo do deserto? Tinha o maná de cada dia, o pão nosso de cada dia. Aí tinha os gulosos que queria juntar o maná. Lembra disso? Quando chegava no outro dia, o maná estava podre. Por quê? Deus é quem nos dá a capacidade de adquirir, não de juntar. Que quando você junta, você está falando, eu não confio em você. Então, quando falar adquirir, ele põe na sua mão. Agora ele vai falar, muito obrigado, oh, glória a Deus, Micael. Glória a Deus, vê um coraçãozinho. Ainda pulsa, muito obrigado, Micael. Isso ajuda na live. O pessoal fica assim, ó, né? Dá um coraçãozinho aí, muito obrigado, né? Deus, ele quer jogar para você riquezas, recursos financeiros. Nós vamos no decorrer, ó, nós estamos aqui na aula número 3. Você não me conhece? Meu nome é José Teixeira, sou pastor e mestre, segundo a graça de Deus que me foi dada. Tá? Tem a minha página lá no YouTube, se você quiser pegar a aula 01 e 02, a minha página lá no YouTube é Tex Novo Pacto. Você vai ter lá Tevuná 01, 02, e essa aqui é 03. Está escrito lá. A capa do livro aqui é o que está lá na minha thumbnail, na minha capa. Tá? Isso vai entender. Gente, a hora que vocês começarem a entender isso, vocês vão ver quanto recurso de Deus passou e vocês não perceberam. Entendeu? Uma vez, há muitos anos atrás, um amigo do meu pai era português, né? Um amigão do meu pai chegou assim, o apelido do meu pai era Manecas. Ô Manecas, eu já ganhei muito dinheiro aqui ao Brasil, eu quero voltar para a terrinha. Eu tenho uma proposta a fazer. Ele, pois não. A proposta é o seguinte: eu tenho hotel aqui, eu vou passar esse hotel para você. Meu pai falava 5 línguas, meu pai tinha uma cultura privilegiada, e isso para gente de hotel é muito bom, porque meu pai falava muito bem francês, inglês, latim. E um militar, um homem de uma honestidade a toda a prova. Meu pai era uma honestidade demais da conta, né? Nunca pôs uma gota de álcool na boca. Ou seja, fisicamente, moralmente, um ótimo administrador. E esse cara fala assim, ó, eu vou para Portugal, toma conta desse hotel, e todo mês você me manda um pouquinho, e o resto vai ficando para você. Eu já ganhei dinheiro demais, maneca. Aí meu pai falou, não, vou tomar conta de hotel, lá no final do mundo. Estou falando isso, estou com 60, esse ano faço 64. Nossa, acho que faz uns 60 anos. Ou mais, né? Não quero não. E meu pai contando isso para mim, né? Aí eu falei, pai, onde é que era esse hotel? Quando meu pai deu o endereço do hotel,
É hoje onde é a esquina da Augusta com a Avenida Paulista. O hotel era ali. Olha só o que estava na mão do velho. Né? Só que apesar de toda a capacidade dele, ele não tinha visão de negócio. Meu pai nunca teve visão de negócio. O maior problema do meu pai é querer ser dono do negócio, e meu pai nunca teve visão para negócio. Meu pai sempre foi um excelente segundo homem, mas um péssimo primeiro homem. Looks like me. Eu também, a mesma coisa. Eu não presto para ser primeiro homem. Eu sempre ganhei dinheiro quando fui o segundo homem. Mas com o primeiro homem. Tevuná é a ferramenta de Deus para você ganhar recursos de Deus para servir o corpo de Cristo. Tevuná não é prosperidade própria. Tevuná é prosperidade para o reino. Por isso que está lá no meu livro, olha lá. Prosperando para o propósito e não para o proveito. Então aqui a gente vai, nessa sequência, hoje a gente está aqui na aula 03, segue lá no YouTube lá, Tex, Novo Pacto, é a minha página. Lá você vai ter a Tevuná, a apresentação, 01, 02, e daqui a pouquinho sobe essa aqui, a 03. Eu vou mostrando para vocês o que é Tevuná. Que é errado essa palavra sabedoria de Salomão. Salomão nunca pediu sabedoria para Deus. Salomão pediu uma aptidão para servi-lo. Não para ser servido. Presta atenção nisso. Se você não entender mais nada do que eu falar, presta atenção nisso. Salomão nunca pediu sabedoria. Salomão pediu ferramentas, um coração sensível e uma mente ligada com Deus para poder cuidar do povo. E Deus fala, como você não pediu nada para você, você não pediu longevidade, você não pediu para você, eu vou dar o que você não pediu. Porque quando você pede, você lembra que Tiago fala isso? Pedi e não recebeis porque pedis mal, porque pediu para você. Sempre que você, presta atenção, tudo aquilo que fizeres a favor do outro, Deus mesmo fará na tua direção. Eu particularmente, estou precisando de criar um recurso para voltar para Portugal, lá minha terra. Sou um cidadão português agora. Mas eu não quero ser peso para igreja nenhuma. Então eu tenho pedido para Deus, Senhor, me dá Tevuná. E o que ele está falando? Ensina aos outros o que eu estou te dando. Tevuná, eu escrevi esse livro há anos, mas estava guardado. Agora ele está vindo à tona. E na proporção que eu vou dando para vocês, Deus vai derramando sobre mim. Dai e vos será dado. Dai e vos será dado. É um princípio. E esse princípio funciona com todo mundo. Esse é igual o princípio da gravidade, da força centrífuga, da força centrípeta, ela funciona. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro, somos nascidos de novo, temos o Espírito Santo de Deus. A Tevuná é um aspecto do dom do Espírito. Não tem o dom de profecia, dom de línguas, dom de evangelizar, o dom de curar. A Tevuná é um dom de Deus. Tem que falar na palavra? Peça pelos dons. Fala, Senhor, batiza-me com Tevuná. Peça. Tendo a consciência que não é para ser servido, mas é para servir a outros. Tem homens de Deus que jamais eles vão aparecer, mas eles servem igrejas, ministérios com milhões. O velho McDonald's, o velho Colgate, da pasta de dente Colgate, o velho que é o nome dele, de Tampa,
Eu quero fazer algo parecido com o Tupperware, esqueci o nome dela. Eles investiam milhões em obras do reino de Deus. Stanley Tamp, lembrei o nome dele, Stanley Tamp. Homens bilionários que eles foram servindo a Deus. Eram homens que talvez nem precisassem pegar um púlpito, ele não precisa se aparecer, não precisa pegar o microfone. Porque na Bíblia é chamado... Vocês já estudaram sobre dons de socorro? Você lembra aquelas mulheres que investiam no ministério de Jesus, mas nunca iam no culto de Jesus? Mulheres de governador, elas não podiam estar lá. Tem muitos homens e mulheres milionários que eles não podem ir nas igrejas, que fica aquele assédio, todo mundo quer pedir dinheiro, todo mundo quer assediar, quer tirar foto. Então tem lá no Morumbi, na zona sul de São Paulo, tem um encontro de milionários que são apaixonados por Cristo, que receberam, não teve nada, e Deus vai dando direção a eles, a quem investir, sabia? Assim como tem uma igreja secreta só de militares, para ninguém ficar lá, para que eles possam ter tranquilidade. Assim como tem uma igreja somente de árabes que foram do Islã e que se converteram a Cristo. Tem uma igreja só deles. Porque é perigoso. Se algum deles é descoberto, o pessoal vem e mata. Estão entendendo? Existe um evangelho que precisa ser conhecido, desfrutado. A minha pergunta para você hoje, nessa manhã: teu coração está disponível para ser uma ferramenta de Deus na terra? Você está buscando um Deus para servi-lo ou para ser servido? Se for para ser servido, não compre esse livro que não vai te prestar. Porque esse livro aqui é só para mentes generosas. A prosperidade para o propósito é para quem entende que dar é melhor do que receber. Agora, se você tem uma mentalidade generosa, esse vai ser um livro de sabedoria divina, para você entender como fluir nessas dinâmicas. Ok? Vou dar o último princípio aqui para a gente acabar, tá bom? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito na terra. A Tevuná, essa sabedoria sobrenatural, vai dar para você e para mim o conhecimento dos tempos de Deus. Nós aqui na terra, nós andamos debaixo de um tempo só, o tempo Cronos, o tempo cronológico, horas, dias e meses, mas no reino dos céus tem 4 tempos. Tem o Cronos, tem o Kairos, tem o Aion e tem o Olam. Mais para frente eu vou ensinar isso, mas só para vocês saberem. E o povo de Deus, por não conhecer esses 4 tempos, Cronos, Kairos, o Aion e o Olam, perde a unção, perde o mover de Deus. O meu povo está morrendo porque lhe falta Tevuná, para que faltam Biná. Biná é conhecimento adquirido. Biná é você, e glória a Deus por isso, tá? Biná é você pegar todo dia e ler as escrituras. Isso é um conhecimento Biná. Conhecimento Tevuná é quando o Espírito Santo de Deus lê para você um texto desse ao seu espírito. No grego você tem um teu nome também chamado Rema. Mas o Rema, ele é mais amplo. A Tevuná é uma revelação mais específica em termos da materialidade de uma habilidade e uma inspiração divina e uma capacidade de executar aquilo que Deus te revelar. Ok? Tenham todos um ótimo dia. Amanhã nós vamos ter aí a próxima aula às 04, se não me engano. Tá bom? Deus abençoe.
Até amanhã, se Deus quiser. Por volta entre 15 para as 9, 9 horas eu tô na área. Tchau, tchau, gente. Abração. Tchau, tchau. Amém.